né? Então, eu vou convidar a todos para uma rápida reflexão e nos recolhermos em nossa intimidade mental, aproveitarmos a presença dos amigos espirituais que naturalmente se fazem presentes, aproveitando a nossa vibração para nos incluir, nos auxiliar, proceder os processos de cura, mas como pais e amigos atenciosos, nos ajudarmos a aprender. Então, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos espera em seus píncaros de amor e de verdade, para que nesta noite nós aproveitemos ao máximo as lições que vão ser discutidas, ministradas nessa noite pelo palestrante Adalberto Passos, e que nós possamos aproveitar, não é? Tudo que a sua mensagem e os seus conhecimentos possam agregar a nós outros. E com a prece que o Cristo nos ensinou, vamos abrir o nosso coração para Deus neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos sim de todo o mal. Que assim seja. Então, com a palavra, o senhor Adalberto Passos, que vai nos falar sobre o capítulo, um item do capítulo 3, não é, Adalberto? Estados dos Item espíritos 2. na erraticidade. Muito bem, Item muito bem. 2. A palavra é sua, meu amigo. Vamos lá. Pois é, boa noite. Agradeço pelo convite. É sempre bom a gente estar divulgando a mensagem do mestre através dessas palestras que fazemos, porque isso vai nos fortalecer a caminhada. Estão me ouvindo bem? Estamos. Eu Ok, estou. certo, tá bom. Então, na nossa trajetória terrena, já ouvimos as pregações do mestre há mais de 2000 anos e até hoje ainda encontramos muitas dificuldades para entender essa mensagem do Cristo, onde eles nos chama a atenção que é preciso amar o próximo. E muitas das vezes dizemos amamos, eu gosto, e enquanto o próximo não diz algo que vai de encontro a nós. E aí, quando a gente recebe, no caso, uma ingratidão, a gente já diz que não quer mais saber daquela pessoa. E, na verdade, Cristo ensina que quanto mais a gente sofre ataques, mais a gente deve abrir o coração para aqueles irmãos. E sabemos que na nossa condição evolutiva ainda é muito difícil a gente receber uma ofensa
e oferecer o outro lado da face para levar o perdão, a concórdia, a resignação. É muito complexo, mas cada um de nós já vem trabalhando e sempre reflete a mensagem do Cristo dentro de nós. Quando estamos felizes, como dizemos, porque o próprio Jesus diz que a felicidade não é daqui da terra. E quando ele diz isso, ele mostra que às vezes estamos alegres e logo em seguida começamos a chorar, porque vibramos no alto e baixo. Ora estamos de acordo com o sentido da caminhada, porque está fazendo o bem ao que estamos no momento buscando, mas no momento em que encontramos dificuldades, a gente começa a reclamar. A gente às vezes observa no tempo mesmo que está fazendo muito sol, a gente ora pedindo a Deus para chover. Quando chove, a gente pede a Deus para parar. Então, ele sabe das nossas condições, da nossa pequenez, e com isso ele vai dosando para cada um essa caminhada. E nesta mensagem do Evangelho, o item do capítulo 3, que é há muitas moradas na casa do Pai. É outra coisa que ainda temos dificuldade de entender. Para nós espíritas, já temos assim um pouco conhecimento a respeito dessas moradas. Mas para quem nunca ouviu a pregação da doutrina espírita, encontra dificuldade para esse entendimento. E ainda mais quando vem aqui no item 2, diferentes situações da alma na erraticidade. Nós viemos de um ensinamento católico, onde a gente ouvia muito os pais, os avós, muitos falarem que existe o inferno e o céu. O que faz o bem vai para o céu, o que faz o mal vai para o inferno. Isso a gente veio da nossa infância, passou pela idade adulta e a gente encontrava essas dificuldades todas. E hoje a gente já tem uma outra noção a respeito dessa trajetória. Porque todos aqueles que não conhecem a doutrina ainda estão naquela condição de eu vou fazer tudo agora, porque quando morreu, acabou. E nós já sabemos que, na verdade, quando a gente desencarna, é que começa a verdadeira vida. Porque aí vamos buscar uma dessas moradas falada por Jesus. Então, se fazemos o bem aqui na Terra, mas com o propósito de ser proveitoso só para ele, não é um bem real. Porque o bem é preciso a gente fazer sem saber a quem. Isso é um ditado antigo, um ditado popular que se diz que para fazer o bem não precisa estar sabendo quem é. Faz à vontade. Então, quando a gente faz um bem, a gente vai se transformando. A nossa alma fica alegre. A gente sente o coração pulsar pelo bem que fazemos. E sabemos que nós somos espíritos encarnados. Então, aqui no corpo físico, denomina-se alma. Quando desencarna, volta a ser espírito e vai para uma dessas moradas. Uma dessas moradas está aí a erraticidade, que também nós até hoje achamos que erraticidade é aquele que vive no erro, na situação desagradável. E com os ensinamentos, com o aprendizado, com esses conhecimentos,
Nós sabemos que erraticidade é um mundo onde aguarda todos nós ainda imperfeitos, que não adquirimos ainda uma condição feliz, porque para ser feliz é preciso passar por muitas etapas na caminhada. Então, nesse campo erraticidade, todos os irmãos desencarnados que não adquiriram evolução ainda real, aguardam nesse mundo uma nova reencarnação. Então, aí nesse processo, existe espírito de todos os quilates. Espíritos mais avançados, mas não felizes, espíritos médios e espíritos inferiores e espíritos que sequer conhecem esse caminho ensinado por Jesus. E assim encontramos essas dificuldades. Observamos nós aqui na Terra. Ainda não temos esse cuidado de observar o outro como um verdadeiro irmão, porque consideramos irmão aqueles do laço consanguíneo. O nosso vizinho não é irmão. E Jesus disse o quê? Que todos são filhos de Deus, então somos irmãos não consanguíneo, mas espiritual. Porque foi criado pelo Pai e assim somos todos irmãos. Cada um no seu grau evolutivo. Mas somos irmãos. A diferença é que quando encarnados, existe o laço consanguíneo. Então, para a gente ir observando que a caminhada não é fácil e que precisamos buscar muitos esclarecimentos, aproveitar esses ensinamentos do Mestre Jesus através do Evangelho, onde vem nos trazer uma série de informações. Então, quando a gente já busca essas informações, a gente passa a vivenciar a vida de uma maneira completamente diferente. Aí muitas pessoas falam, mas eu vivo aqui na Terra, preciso de comer, preciso de dormir, preciso de uma casa, preciso de roupa, preciso cuidar da família. Jesus não colocou nada disso que a gente não precisa fazer. É necessário. O dinheiro é necessário. Porém, o que Jesus fala sobre tudo isso é o abuso que fazemos a respeito do que aqui na Terra foi dado a cada um de nós. Já era para a gente estar vivendo aqui na Terra com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais amor. Mas ainda cada um buscando, como se diz, a brasa para a sua sardinha, termina essa complicação, meio ambiente na situação que está, e tudo, enfim, todas as dificuldades, não é Deus quem dá, porque Deus não castiga. O próprio homem é que busca o seu caminho e tudo que ele pratica contra a lei de Deus, ele recebe uma consequência daquela situação. Ah, mas eu sofro tanto, fulano vive feliz e eu vivo numa situação difícil. Mas vamos observar por que vivemos. Se não foi nessa existência, em outras, fizemos algo que hoje estamos buscando essa recompensa, refazer a nossa caminhada. E no primeiro parágrafo aqui do item 2, vem dizendo o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza, e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possui, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam
e percorre os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os infelizes desfrutam de uma claridade resplandecente. Os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. Então, quanto é importante a gente observar essas passagens para a gente ver quando estamos vivendo aqui na Terra, quando estamos encarnados, nós não temos o cuidado de procurar aperfeiçoar a nossa alma. Que quando encarnado, dá-se a alma, quando desencarnado, espírito. Então a gente vive a vida do jeito que desejamos e não de acordo com a lei divina. E assim a gente passa a coisas contrárias à lei de Deus. E nesse vai e vem, a gente vive 40, 50, 70, 100 anos e achando que a vida tem que ser aproveitada enquanto está na carne. E não se importa de fazer algo ao nosso próximo. Diz, cada um vive sua vida. Eu trabalhei, eu consegui, eu tenho, eu posso, eu faço. Então, cada um que siga seu caminho. Esquecendo que, ao apagar das luzes, ou seja, desencarnando, vai para o mundo. E aí, achando que o que tinha aqui na Terra também vai ter do lado de lá. E, na verdade, tudo que é material a gente deixa aqui. Então, quanto mais apego temos, mais sofrimento passamos no mundo espiritual. Porque ser feliz é levar para o mundo espiritual o amor empregado aos nossos semelhantes. O bem que fizemos aqui será recompensa. Então, por isso é que todos nós precisamos de trabalhar o nosso espírito para que, assim, a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Porque o que passamos aqui na Terra, apesar de viver 100 anos, é um nada no sentido do mundo espiritual. Então, são essas mudanças que o próprio Jesus se preocupou em deixar gravada em nossas consciências, conforme está no Livro dos Espíritos, na pergunta 621. Onde está a lei de Deus? Aí a resposta é na consciência. Então, tudo que a gente faz, a gente tem consciência do que está fazendo, mas vem desculpas e coisas assim, e no momento em que somos chamados a atenção, aí a gente vai dizer que Deus está castigando, que não era para ser castigado, que o outro é que merece ser castigado, eu não. Mas tudo tem, de acordo à ação, vem uma reação. Porque a lei divina não falha. A lei divina é correta. A lei do homem muda a instante. Então, que a gente possa buscar esse fortalecimento, esse conhecimento a respeito da nossa trajetória e procurando trabalhar a nossa alma para não passarmos tantos vexames como temos passado em relação a existências passadas e à própria existência de hoje, onde encontramos muitas dificuldades por pouco conhecimento. Então, essa é a luz ensinada por Jesus, mostrando o caminho a ser percorrido e que possamos aproveitar o máximo possível. Porque
aqueles que se apegam às coisas materiais passam a ter como se diz, sofrimentos. Porque o sofrimento é exatamente pela falta que a gente sente daquilo que a gente tinha e que hoje não é mais nosso. O processo todo é esse. Porque enquanto estamos encarnados, o que temos é nosso. Mas a gente tem que saber que não é nosso. Está emprestado enquanto estamos no planeta Terra. Aí está a diferença daquele que se apega aos bens materiais e aqueles que não. Porque quem se apega acha que é dono. Quem não se apega sabe que vai fazer bom uso enquanto está aqui na Terra. E aí esse item do capítulo 3 vem exatamente nos mostrar o que é preciso para a gente trafegar aqui na Terra, vivendo com tranquilidade. Porque essa tranquilidade não quer dizer que só vai ter felicidade, que a gente vai ter uma vida maravilhosa, que a vida já é maravilhosa, mas não sabemos viver essa maravilha que a vida nos dá. Então, que aproveitemos sempre esses ensinamentos e assim possamos sempre agradecer ao Mestre Jesus por esta bênção concedida a cada um de nós. No Livro dos Espíritos, também, no capítulo 2, tem uma pergunta que é muito importante a respeito da nossa trajetória aqui na Terra, que vem como pergunta 132, o objetivo da encarnação. E aí vem, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí vem a resposta. Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, é de uma grande importância a gente observar sempre essas passagens para a gente saber exatamente o que aqui na Terra estamos fazendo. Porque Deus deu a condição de vivermos aqui num corpo físico para aperfeiçoar o espírito. Então, essa perfeição é muito importante, porque precisamos de todas essas necessidades aqui na Terra. Porém, o problema que agrava a nossa passagem aqui pela Terra é o nosso desespero, é a nossa reclamação, é a nossa ainda condição inferior de entender que Deus devia livrar a gente de todos os processos negativos. Mas nós hoje temos um conhecimento de que, ao reencarnar, aqueles espíritos que já têm um conhecimento mais avançado, ele próprio escolhe os testes que ele quer passar aqui na Terra para a sua evolução. Quando ele não tem o conhecimento necessário,
ele quer aceitar todos os tipos de provas para vir aqui na Terra. E o anjo guardião, o espírito protetor, chega para aquela criatura e diz: você não tem condições de passar por essas expiações, por essas provas. Eu vou lhe dar aqui uma prova mais leve, porque mesmo sendo uma prova mais leve, talvez você ainda vai sofrer e vai dizer que a vida é difícil. Então, quando a gente chega aqui na Terra, mesmo escolhendo as provas, é preciso que tenha resignação para superar esses processos. Porque quanto mais resignação, quanto mais condição de suportar essas passagens, a gente chega com mais facilidade ao topo da montanha. Mas no momento em que a gente passa a reclamar de tudo, achando que a vida é uma coisa que para uns é bom, para outros não, mas sabemos que a vida é uma coisa maravilhosa para todos nós, porque é daqui que a gente vai superar a nós mesmos, vencendo todas as tribulações e entendendo o porquê dessas tribulações, dessas dificuldades. Uns têm facilidade para resolver alguma coisa aqui terrena, outros já encontram dificuldades, mas todos nós, seja com dificuldade ou com facilidade, nós precisamos da boa vontade, precisamos do conhecimento, precisamos desse amor ensinado por Jesus, que certamente ainda não vamos conseguir nessa existência e em outras, mas pelo menos esse amor ensinado por Jesus já começou a brotar dentro de nós. Porque a gente já faz um bem a uma criatura, a gente já faz o bem a um nosso irmão, sem esperar. Então, aqueles que ainda fazem o bem e exigem do outro um obrigado, uma gratidão, esse ainda quer recompensa. Porque fazer o bem não precisa a gente esperar recompensa nenhuma. Porque estamos fazendo com o que já sabemos, o que já conseguimos encontrar com os ensinamentos do Mestre, onde ele diz que todos nós somos irmãos. E para encontrar felicidade, é preciso que façamos todo o bem. Porque quanto mais bem a gente faz, mais a gente se desapega da matéria. A gente fica mais leve, mais tranquilo. A nossa consciência já diz o que a gente pode fazer, a gente já ouve essa voz da nossa consciência, fazendo a gente se libertar dessas paixões materiais. Porque a paixão, quando passa, a gente vai viver a realidade. E por isso é muito importante a gente vencer essas paixões. Porque ela nos apregoa, ela nos deixa presa a todo o apego material. Então, é preciso que, a pouco, porque a gente não vai se transformar de uma hora para outra. A nossa transformação, ela é muito lenta e exige muito esforço de cada criatura. Esse é o trabalho do Evangelho aqui na Terra, fazer com que a criatura entenda os ensinamentos do Mestre. Que no passado ele trouxe essas mensagens em parábolas. E sabemos que em parábolas é muito difícil essa compreensão. Mas hoje já tem o Evangelho trazendo tudo a limpo, onde ele diz que quem tem ouvido para ouvir, ouçam. Quem tem olhos para ver, vejam. E aí a gente vai imaginar que é o nosso ouvido, o nosso olho que está vendo, mas o que ele quer dizer
nesse sentido é exatamente no sentido espiritual. Então a gente vai observar o quanto precisamos ainda entender todas essas passagens. E são muitas e muitas outras. Uma das passagens que aconteceu também com Nicodemos, que era o doutor da lei daquele tempo, interpretava o evangelho com toda facilidade, mas quando ouviu dizer que tinha um andarilho, como se diz, pregando o evangelho e falou que para nascer de novo, para alcançar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Com isso, ele se inculcou com aquilo. Que é isso? Como é que pode uma criatura nascer, crescer, morrer e voltar ao ventre da mãe? E com isso ficou... Então, só que ele se sentiu envergonhado, porque com o conhecimento que ele tinha, que passava para os seus irmãos, ele procurou um momento onde ele podia entrar e ninguém vê. E ele foi ter com Jesus. Mestre, como é que pode essa mensagem que você falou? Uma pessoa nascer, crescer, morrer e voltar ao ventre da mãe. E Jesus, sabendo que ele não ia conseguir interpretar essa passagem, disse: se não conheces ainda as coisas da terra, imagine as coisas espirituais. Então, hoje, o Evangelho já traz essas informações e a gente vai, pouco a pouco, dando a todas essas condições que estamos passando. Então, é preciso que a gente se planeje no corpo físico e também em espírito, porque todos nós sabemos que a morte é uma coisa ainda que afeta muito, dói muito, às vezes tira a gente, desequilibra, mas que é preciso a gente entender que nós um dia deixaremos a Terra e também voltaremos, mesmo num outro corpo, mas é o mesmo espírito. Então, essa é a dificuldade nossa de temer a morte. Mas, com a bênção do Mestre Jesus, a gente fica mais fortalecido, sabendo que nós não morremos, apenas deixamos o corpo. E vamos a esse mundo da erraticidade, que lá também evoluímos, lá também trabalhamos, lá também melhoramos a nossa condição espiritual. Mas aqui na Terra é o local apropriado para a gente, frente a frente, buscar esse aperfeiçoamento. Então, esse é o nosso trabalho aqui na Terra. Viver, trabalhar, progredir para alcançar o reino de Deus. Então, é a grande luta de todos nós. Então, somos irmãos e é preciso que cada um faça a sua parte e também auxilie ao próximo. Às vezes, a gente ouve, ou até mesmo a gente fala, e eu não tenho tempo, agora não. Às vezes passa uma pessoa aflita, vem para a gente com toda a confiança para relatar algum passado, algum problema que está acontecendo, e simplesmente, ao invés da gente ouvir a pessoa, a gente vai logo dizendo: agora não, não tenho tempo porque eu preciso fazer isso, aquilo e aquilo, não tenho tempo a perder. E a gente não sabe o quanto a gente poderia ser agraciado pela bênção divina quando a gente atende uma pessoa aflita. Porque a gente pode observar que se a gente está aflito, pede um auxílio, uma ajuda ao semelhante, e ele não presta essa atenção, a gente fica contente porque a gente não prestar também ao nosso próximo que vem pedir ajuda. Então, a condição de todos nós aqui na Terra é um auxiliando o outro. Não é só no dinheiro, mas principalmente nas palavras amorosas, para que a criatura que, no momento da aflição, ela encontre essa vibração, essa energia de amor, possa se transformar, possa
se libertar daquelas condições vexatórias. Porque isso é o que Jesus ensinava. E muitos ficavam ali de pé para ouvir a mensagem do Mestre, onde ele diz que aquele que tem sede, quando escuta a minha palavra, não mais terá sede. Aquele que tem fome, não mais terá fome. E por aí a gente vai observando o quanto é importante a gente trazer o Evangelho para dentro de nós. Ah, mas ainda não entendo, ainda não tenho condições. Não, o pouco que fizermos já está sendo válido para que a gente possa envolver nessas energias do Mestre. E quando a gente deseja envolver nas energias do Mestre, com certeza vamos encontrar abnegados irmãos para trazer esta força espiritual para nos dar sempre moral e fincar essa bandeira do amor. Sabemos que ainda temos muitas imperfeições, que a Terra é um local de provas e expiações, ainda trazemos muitos vícios, e para a gente vencer os vícios que ainda se encontram dentro de nós, não é fácil a gente se libertar. E o próprio Jesus coloca que é preciso a gente transportar as montanhas. E não são montanhas de pedras, mas a montanha do egoísmo, a montanha da vaidade, a montanha do desamor, que é preciso a gente tirar de dentro de nós para a gente se aproximar do Mestre. Então, essa é a nossa luta aqui na Terra. Essa mudança para que a gente se torne criaturas mais felizes. Então, ele traz grandes passagens e que a gente possa se esforçar um pouquinho, procurar um minuto, 2, o que for possível para ler uma mensagem do Evangelho. Que seja uma linha, que seja um parágrafo, ou até um livro, para a gente ir observando o quanto é importante a gente buscar esses conhecimentos para nós e principalmente para o próximo. Porque para a gente saber auxiliar o próximo, é preciso a gente encontrar os conhecimentos necessários. Então, cada um de nós, há 30 anos atrás, hoje já não somos mais aquela criatura. Já buscamos grandes transformações. Às vezes, imaginamos até que não evoluímos, mas com certeza evoluímos e muito. Porque o que pensávamos antigamente, hoje é completamente diferente. Alguém, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode pedir a palavra tranquilo. E isso é bom demais. A gente tem que estar sempre fazendo as colocações, tirando dúvidas, porque às vezes a gente fala uma mensagem e a interpretação é completamente diferente. Então, é muito bom quando a gente pergunta, quando a gente faz um comentário, que trabalhar na vinha do Senhor é uma maravilha. Porém, a gente precisa de muito esforço, de muita luta para entender todas essas passagens. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu estou bebendo tanto suas palavras para não engasgar falando enquanto bebo. Eu quero esperar uma deixa melhor, mas eu tenho uma perguntinha que acho que você vai nos elucidar. É para agora? Pode ser então? Pode fazer. Então, Se eu puder responder. Então, muito bem. Lá vou eu. Você falou você teceu um comentário que eu realmente gostei muito.
além dos demais, naturalmente, dos outros comentários que foram muito pertinentes. Você falou sobre a tranquilidade que pode ser alcançada em tempos de vicissitude. E eu queria que você... Isso é tão útil na nossa vida, construir uma tranquilidade em tempos de vicissitude. Eu achei isso muito profundo e achei muito útil. Para mim, seria muito útil. Então, eu gostaria que você, se você puder, que você nos fale um pouquinho de como construir essa tranquilidade dentro de nós, mesmo passando por desafios complexos, difíceis. Eu me interessaria muito lhe ouvir sobre isso. Essa aí, para adquirir essa tranquilidade, a gente pode fazer uma comparação a construção de uma casa. Quando a gente começa a fazer o projeto para uma construção, a gente vai observar primeiro se temos condições de fazer essa casa. Então, a gente vai chamar um mestre de obra, vamos dizer. E aí, meu amigo, eu quero fazer a casa nessas condições. Quanto eu vou gastar? Aí o mestre de obra analisa e traz o projeto. Bom, você vai gastar X. Aí ele disse, eu tenho condições. Esse X aí eu tenho condições de fazer. Mas ele vai observar que quanto mais vai fazendo, mais coisa vai precisando. Então ele vai ter X mais um pouco. Porque, bom, se por acaso esse X não completar, eu tenho uma reserva para isso aí. E aí vem as dificuldades, os problemas. Aí, numa obra, a gente sabe que muitas pessoas trabalhando. Aí, num dia não vem, falta, aí acumula o serviço para outro, e lá vai aquela discussão. Nisso aí ele vai pegando essa base, bom, eu não vou reclamar, eu não vou me desesperar, eu não vou largar a obra. Eu tenho que dar essa obra pronta, porque eu fiz esse compromisso com essa criatura. E aí ele vai tirando aquelas rugas de dentro de si e vai trabalhando. Depois dele passar por todo esse processo, que a casa estiver perfeita, ele aí passa, entrega essa casa ao patrão. Pronto, a casa está pronta. Aí é uma alegria muito grande. Mas para entregar esta casa, ele passou por sérias consequências e superou. Porque se ele não superasse, ele não entregaria a obra pronta. Assim somos nós. Quantas vezes num trabalho, a gente perde um trabalho maravilhoso por causa de uma discussão de um colega. O colega está trabalhando mais do que eu, ou menos do que eu, e ganha mais. Eu não vou ficar nesse emprego. E aí começa aquelas discussões. E não sabendo ele que o patrão estava observando e queria dar um novo cargo a ele com uma condição mais elevada e um salário melhor. Mas no momento em que ele rebateu o que o patrão mandou, ele perdeu a condição de chegar a um degrau melhor. Eu passei por uma experiência dessa quando eu passei 6 meses desempregado, e isso foi em 1979. Passei sufocos tremendos, mas nunca perdi a fé e sempre pedi a força a Deus. E um determinado dia chegou um primo meu e disse, rapaz, eu vim trazer aqui uns feijão, alguma coisa para tu ir se virando enquanto tu arruma um novo emprego. E aí sobrou uns trocados e me disse, olha,
eu vou deixar esse dinheirinho aqui para tu comprar um jornal domingo e tu vê naquelas páginas que tem emprego e tal e tal. Aí, exatamente o que eu fiz. No domingo cedinho, levantei, fui, comprei o jornal. Quando abri o jornal, a primeira coisa que eu vi foi: precisa de auxiliar de almoxarife. Aí, segunda-feira, cedinho, fui bater na porta dessa casa. Aí cheguei lá e tal, já tinha 8 pessoas, comigo 9. E aí lá vai e tal, entraram, fez as entrevistas, os testes, tal e tal e tal. Aí disse: se forem aprovados, você tem condições de começar a trabalhar amanhã? Aí todo mundo dizia: sim, pronto. Então, sexta-feira, 5 dias depois, venha aqui receber o resultado. Aí chegamos lá. Quando chegou lá, foi chamando um a um. E o meu teste já foi tirado logo de primeira. A chefia do departamento já tirou logo minha prova e me condenou logo. Aí o almoxarife foi passando, quando chegou no 8º, não passou. Aí ele está lá esperando o 9º. E nada, passou 5 minutos, nada, passou 10, nada. Aí ele foi lá no Recursos Humanos procurando. Vem cá, não foram 9 pessoas que fizeram o teste? Ela disse: foi. E por que só chegaram 8 lá? Ela disse: uma eu já condenei logo de primeira porque tem a letra horrível. Aí ela chegou e disse: olha, eu não quero letra maravilhosa lá para o almoxarifado, não. Eu quero conhecimento. E foi o único que acertou tudo. Os outros não sabem nada de almoxarifado. Eu quero esse. Aí ela: logo esse que tem a letra feia. Eu trabalhei 6 anos como auxiliar e depois passei 6 anos como chefe do almoxarifado. Então, para ver a luta que a gente tem que travar dentro de nós, isso, até hoje eu me relembro quando eu vejo alguma pessoa falando de dificuldade, eu disse: mas a gente tem que vencer. Aí, mas como vencer? A gente precisa superar essa caminhada. E ter fé, resistência, porque Deus dá sempre a cada um de nós o que merecemos. Ele não dá nem a mais nem a menos. Então, quando a gente vê essas dificuldades, e passa, que é coisa natural, mas para a gente é como se fosse uma bomba atômica, acabar com tudo. E, na verdade, é sempre um teste para a gente vencer na vida. É por aí, mais ou menos dá para entender, né? Muito bem. Gostei muito da explicação. O exemplo foi muito interessante. E se alguém ainda tiver alguma dúvida ou quiser fazer um comentário, ainda temos 9 minutos, dos quais podemos aproveitá-los com essa pergunta e aí logo em seguida fazermos a prece final, não antes de agradecer mais uma vez o tempo e esse banquete de informações que o Adalberto nos trouxe nessa noite. Alguém mais, amigos? Então, se não há, convido a quem se habilite. Talvez Alberto queira fazer a prece final. Não sei. Que tal, Alberto? Ou alguém que queira participar também fazendo a prece conosco. Que tal? É porque Alberto, acho que ele deixou isso gravando a palestra, mas acho que... Muito bem, muito bem. Então, eu farei a prece final, agradecendo mais uma vez a presença. Opa, olha, o Alberto viu aqui uma mensagem dele, disse que está aí, viu? Vamos deixar claro que o homem está aí ouvindo também. Mas se ele quiser fazer a prece, está franqueada a palavra, se não, eu mesmo posso fazer. Vamos esperar ele se manifestar e vamos ver
se ele quer fazer a prece. Então, vamos todos aproveitar essas energias que chegaram até nossos corações e nos brindaram com os conhecimentos aqui divididos, porque parece que é a coisa que quanto mais damos, mais ganhamos, que é a ajuda, o benefício do amor, não é? Quando você divide, parece que ele brota, parece que ele se multiplica dentro de nós. Então, vamos pegar o nosso quinhão, né, de atenção, de informação, de amor aqui divididos e vamos levar em nossos corações, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos, não é, aprendendo e nos preparando para os desafios da semana, né? Então, vamos, para quem quiser fechar os nossos olhos e vamos agradecer aos amigos espirituais, agradecer a Deus que nos habilitou a estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho sobre as suas leis, sobre o mundo que nos aguarda, onde já vivemos esse mundo em nossos corações hoje, e com a prece que ele nos ensinou há 2000 anos, para todos os momentos de nossa vida, vamos saudar a Deus e agradecer mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos sim de todo mal. Que assim Que assim seja.